Oi, tudo bem? Aqui é a Marília e esse é meu terceiro dia do diário de intercâmbio. Nesse vídeo eu vou falar sobre escola, sobre como é o processo de escolher as matérias e quais são as obrigatórias que você precisa fazer para conseguir transferir para o Brasil sem nenhum problema, para não ter que repetir de ano ou algo assim. Também vou contar como foi meu primeiro dia de aula e dar algumas dicas para esse dia que muito intercambista fica com medo, fica com dúvidas de o que acontece nesse dia. Seguinte, um dia antes de começarem as minhas aulas, eu fui na escola para fazer o meu registro e escolher todas as minhas matérias, porque você precisa escolher antes das aulas começarem. Então, eu fui lá, fui na minha conselheira, e aí ela me ajudou nisso de escolher as matérias, ela falou quais eram as melhores para mim, quais iam ser mais fáceis para mim e quais eram para minha idade. Então, todas as que eu tô fazendo são para 15 e 16 anos, eu tenho 16. A única que eu tô fazendo que não é indicado pra minha série é World History, que é indicado pra sophomore, que é mais novo que eu. Mas eu tô fazendo porque junior geralmente faz US History, eu sou junior, e então seria mais apropriado que eu fizesse US History. Mas quando você faz essa matéria, você tem que fazer uma prova no final do ano. E como o meu intuito, assim, não é esse, né, fazer prova, assim, pra passar pro ano que vem, porque eu nem vou estar aqui o ano que vem, eu achei melhor escolher uma mais fácil mesmo, e aí eu não ia precisar me preocupar com essa prova no ano que vem. Então, as matérias obrigatórias que você precisa fazer são 5. Educação física, inglês, uma de humanas, uma biológicas e matemática. As que eu peguei foram Álgebra 2, English 3, porque inglês é a única que você não tem como escolher, porque é por série mesmo. Então, como eu sou junior, é English 3. English 3. World History, Earth Science, que é ciência da Terra. E como esporte, você não precisa fazer necessariamente um esporte. Por exemplo, eu tô na banda da escola, né, no show choir, e isso é considerado esporte, então não preciso fazer nenhuma outra coisa. É só uma atividade extracurricular, já vale como esporte. Então isso, se você não quiser fazer esporte, por exemplo, você pode ver na sua escola se tem algo do tipo, que aí você não precisa fazer outra coisa. Mas vale ressaltar que às vezes você escolhe as matérias, mas a hora que vai fazer o seu horário, todas as matérias não se encaixam. E aí você precisa escolher uma outra, entendeu? Às vezes, sei lá, você escolhe as 5, mas a álgebra 2 não encaixa. Aí você tem que, sei lá, fazer geometria ou fazer outra coisa. Então é bom lembrar disso também. E eu também tô fazendo choir e theater, que é coral e teatro, além dessas outras que eu falei pra vocês. Então na minha escola funciona o seguinte, tem 4 aulas por dia e tem 2 tipos de dia. Tem tipo o dia A e o dia B. Então no dia A eu tenho 4 matérias, no dia B eu tenho 4 matérias. E a semana inteira fica dia A, dia B, dia A, dia B. Então você vai sempre ter uma aula dia sim, dia não. Se hoje eu tive inglês, depois de amanhã eu vou ter inglês de novo, entendeu? Então fica assim a semana inteira. E é uma coisa meio chata, eu não gosto muito disso, porque repete, tipo, muito, né? No Brasil, às vezes você tem, tipo, uma matéria, tipo, uma aula daquela matéria por semana. Aqui você vai ter pelo menos 2 vezes por semana. Agora eu vou falar como que foi o meu primeiro dia de aula. As minhas aulas começam 8h20 e vão até 3h50. E a gente tem um intervalo de 4 minutos para mudar de aula. Então eu cheguei na escola, acho que eu cheguei umas 8h10, e o meu host dad que me levou. E a gente chegou lá e tava todo mundo fora da escola ainda, porque não tinha batido o sinal para entrar. E aí ele falou, o que eu fico com você até todo mundo entrar, né? Porque você não conhece ninguém ainda, não sei o quê. Eu falei assim, tá bom, obrigada, vamos esperar. Aí a hora que bateu o sinal, eu saí do carro e fui lá e entrei na fila, né, pra entrar, que é muita gente na minha escola. Tem umas 1.000 alunos na minha escola. É uma escola bem grande. E minha escola é só de high school. Então são apenas 3 séries e tem 1.000 alunos. Aí eu fui na porta da escola pra entrar, entrei na escola e já fui direto pra minha primeira aula, que era World History. E é o seguinte, eu nem conversei com ninguém. Não, eu conversei sim. Porque não conhecia ninguém. Então, uma dica é o seguinte, você não precisa ser legal demais, assim, e sair falando oi pra todo mundo, né? Às vezes vai parecer até que você tá meio desesperado. Então,
E eu não faço isso. Mas também não fica com cara feia, não fica de cara fechada, tipo, se você for tímida, não sei o quê. Tenta não ficar com uma cara fechada, senão ninguém vai querer falar com você, sabe? Então eu fazia uma cara assim, tipo, né, eu sorria assim pra todo mundo, né? Aí às vezes a pessoa vinha e conversava comigo, então, e também quando alguém conversava comigo eu já falava, ah, eu sou do Brasil, já começava a tentar puxar um papo, assim, né? Às vezes parece nada a ver, né? Às vezes a pessoa nem só vai falar um oi pra você, eu já falo, oi, sou do Brasil, não sei o quê. Mas, sei lá, às vezes a pessoa se interessa e já começa a conversar com você. Se ela te achar estranha, beleza, bola pra frente. Mas não custa nada tentar, né? Aí eu fui pra minha primeira aula, que era World History. Depois eu fui pra minha segunda aula. Minha segunda aula é a banda, né? Que eu tô tocando na banda da escola. E participar desse tipo de coisa é muito legal, porque tem muita gente na banda. Na verdade não é só banda, eu faço parte da banda, mas é tipo, show choir é tipo, tem dança, tem... É dança e coral, né? Não, é dança, tem... Eles cantam também e tem a banda também, então tem bastante gente. Então eu já conheci bastante gente nessa segunda aula. Já também tinha algumas pessoas que eu conhecia, porque no dia que eu cheguei aqui, teve umas meninas da escola que foram no aeroporto me buscar. Então algumas fazem parte da banda. Não é banda. Algumas fazem parte do show choir. Então eu já conheci, já conversei com elas lá. E foi muito legal, porque nesse dia, na hora do almoço, né, que a gente almoça na escola, eu fiquei com gente do show choir, porque eu não conhecia ninguém. Então, se eu não tivesse entrado, eu provavelmente ficaria sozinha, porque eu não conhecia ninguém. Eu nem sabia como ir pra cafeteria ainda. Então, quando eu tava descendo as escadas, né, porque a cafeteria é no primeiro andar, eu encontrei gente que era do show choir, e aí eu fui almoçar com elas. E foi muito bom pra eu não ficar sozinha. Depois disso eu fui pra aula de álgebra e depois teatro. E esse foi meu primeiro dia de aula. Cada sala que você faz aqui são pessoas diferentes. Então, você vai conhecer bastante gente, alguém tem que ser legal com você. Então as minhas dicas são, não fica muito quieto, muito tímido, assim, tenta conversar, tenta puxar algum assunto. Às vezes só de você falar que você é de outro país, que você é intercambista, eles já ficam, nossa, que legal, eu queria fazer isso. Ou fica perguntando coisa do seu país. Então, se a pessoa for legal e quiser conversar com você, ela vai arrumar um assunto, ela vai se interessar por você e vai fazer perguntas. Tem sim gente que olha feio, assim, é só você ignorar. Tem muita gente na escola, a high school costuma ser grande, às vezes mesmo se for pequeno, vai ter que ter alguém legal, entendeu? Mas a minha escola, por exemplo, é bem grande. Então, se alguém não gosta de mim, não conversa comigo, beleza, tem outras pessoas pra conversar e provavelmente vai ser assim com você também. Também é importante falar que muitas pessoas da escola, quando ficam sabendo que você é intercambista, que você é de outro país, acham que você não sabe falar inglês, né? Porque aqui eles não costumam aprender muito sobre línguas. Eles têm, né? Mas eles não sabem falar. Pra eles o mais importante é o inglês. Então eles acham que os outros países só sabem a língua que fala no lugar e não sabe falar inglês. Então tem muita gente que fica te olhando e fica com medo de falar com você, achando que você não vai entender. Então eu, quando a pessoa ficar me olhando assim, eu falo, ó, pode falar comigo, eu sei falar inglês, eu consegui entender e tudo mais. Tudo bem que se às vezes você não sabe falar muito bem, né? Eu não sei ainda falar muito bem. Mas eu prefiro me virar e falar mais ou menos do que ficar sozinha sem conversar com ninguém. Então dá seu jeito, tenta fazer alguma amizade, mesmo que seja meio embaraçoso. Nossa, podia ter uma palavra melhor, mas eu não lembro de uma palavra melhor agora. Mesmo que seja meio, né, meio mais ou menos o seu inglês, você dá seu jeito. Uma coisa importante que eu nunca vi ninguém falando nesses vídeos de intercâmbio sobre escola é que mesmo sendo escola pública, você tem que pagar algumas taxas. Então, todas as aulas, o professor pede uma taxa, geralmente. Pelo menos que eu me lembre, todos pediram. Não é grandes coisas, é tipo $5, $10, $20, mas eles pedem, tá? E juntando todas as taxas, às vezes dá tipo $100, né? Que não é pouca coisa com esse dólar R$ 4. Então, é uma coisa importante. Então, venha com um dinheiro guardado pra isso,
porque provavelmente eles vão pedir. É um dinheiro, tipo, pra ajudar a comprar coisa pra aula, ou pra escola, pra ajudar, sei lá, pra ajudar alguma coisa eles costumam pedir. Mas essas são pras aulas normais, assim. Pras atividades, tipo, a banda que eu tô, o show choir, ou pra coral, ou pra esporte mesmo, costuma ser mais, né? Porque tem que pagar o uniforme, se você for viajar, assim, pra apresentar ou pra jogar, não sei, você precisa pagar mais. Então, as aulas normais são em torno de 5 a 10 dólares, mas atividades extracurriculares são mais, tipo 80 dólares. Ou se você for viajar muito, pode ser até que seja mais de 1.000 dólares. Então, esteja preparado se você está interessado em fazer uma atividade que costuma fazer viagem, essas coisas. É caro, não é barato. Então, tenha esse dinheiro reservado. Essas foram as minhas dicas. Eu espero que tenha gostado e que tenha ajudado vocês, para quem tá vindo, ou para quem vai pro seu primeiro dia de aula e tá com dúvidas sobre isso. Mas qualquer dúvida pode me deixar nos comentários ou nas minhas redes sociais. Obrigada por assistir, um beijo e tchau!